Muito bom dia, meus irmãos. Um bom domingo a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Naum. É um livro curto também, de 3 capítulos apenas. O autor do livro é o profeta Naum, o Eucosita. A Bíblia não fala da genealogia dele, apenas fala que ele era dessa cidade de Eucoche. E ele provavelmente morava em Jerusalém e pode ter sido testemunha quando Senaqueribe, rei da Síria, tenta destruir Jerusalém em 701 a.C. O livro provavelmente foi escrito entre os anos 663 e 612 a.C., porque o próprio livro descreve a queda da cidade de Tebas. Ou seja, já havia acontecido. E depois ele se refere como a queda de Nínive como um evento futuro, que pela história a gente sabe que foi no ano 612 a.C. Então o livro foi escrito nesse intervalo de tempo entre 663 e 612 a.C. O nome de Naum significa conforto. E embora a mensagem do livro é uma sentença contra a cidade de Nínive, a capital da Assíria, não se sabe se essa mensagem chegou até esse império ou não. Então, provavelmente os destinatários era o próprio povo de Judá, que precisava saber que Deus julgaria a nação que os perseguia. E aí faz todo o sentido o nome de Naum, porque esse conforto é um conforto para o povo de Judá, que ficou escravizado, que ficou calado, sem liberdade de culto, quase que destruído, e através da mensagem de Naum, a sentença que Deus traça para a nação de Nínive vai trazer um conforto para o povo de Judá. No capítulo 1 e versículo 1, a gente tem a introdução e o propósito do livro, que é a sentença de Deus contra Nínive. Diz assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Essa sentença continua até o versículo de número 14. Porém, Naum faz um parêntese, ele abre um parêntese entre o versículo 1, que é a sentença, e o versículo 8, onde continua a sentença. E esse parêntese que ele abre, dos versículos de 2 a 7, quase que numa linguagem poética, quase que um salmo, Naum descreve os atributos de Deus, porque ele promulga uma sentença, e quem promulga sentença sempre é um juiz. E esse juiz, ele é justo. O Senhor Yahvé, o Senhor Jeová, é esse justo juiz do livro de Naum. E ele vai descrever, nesses versículos de 2 a 7, alguns dos atributos desse juiz. Ele é zeloso, ele é vingador, ele é tardio em irar-se, longânimo, ele é poderoso, ele é justo e ele jamais inocenta o culpado. Ele é bom e ele é fortaleza no dia da angústia. Através desses atributos, nós podemos entender por que Deus promulga sentença. Porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus santo, e o pecado nem se pode contar perto de Deus. O pecado
é abominação para o Senhor. Então, por isso, ele se vinga daqueles que se tornam inimigos dele, inimigos do povo dele, inimigos da palavra dele. Então, a gente precisa entender que quando somos perseguidos pelo amor do Senhor, perseguidos por ser fiel a Deus, perseguidos por guardar a palavra do Senhor nosso Deus, aqueles que nos perseguem se tornam perseguidores de Deus. Assim como Saulo teve um encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor, no caminho de Damasco, ele fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se revela: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, Saulo perseguia os cristãos, tinha cartas em suas mãos para atacar, perseguir, apedrejar, açoitar, fazer várias abominações contra a igreja do Senhor. E o nosso Senhor revela ali que essa perseguição aos cristãos, que essa perseguição à igreja era uma perseguição ao próprio Deus, era uma perseguição ao próprio Cristo. Portanto, é justo o juízo de Deus, é justa a sentença de Deus em condenar o povo de Nínive, a nação da Assíria, porque se torna inimiga de Deus. E nos versículos de 8 a 14, Naum continua proferindo a sentença. Após fazer esse parêntese e trazer, informar alguns atributos de Deus, ele continua a sentença e ele fala que essa sentença será de uma vez só. O que Nínive, o que a Síria pensa contra o Senhor os consumirá de tudo, não se levantará por duas vezes a angústia, não vai ter uma segunda chance contra a cidade de Nínive, contra a nação da Assíria. Por quê? Porque Deus já havia levantado Jonas, Jonas já havia pregado, e aquela nação em que se converteram lá cerca de 120 mil pessoas daquela cidade, aquela geração já havia passado. Essa geração agora é outra, e mesmo após ter ouvido a palavra do Senhor, muita gente ter se arrependido, eles voltam para suas práticas antigas, eles voltam para sua idolatria e para sua prostituição. E assim como em um devido processo legal, quando alguém é processado, a sentença ela é promulgada, até a sentença existe um tempo e Deus sempre dá esse tempo. Deus nunca dá uma sentença, Deus nunca traz a destruição antes de avisar, antes de alertar, antes de apontar o erro, apontar o pecado. Ele dá tempo para arrependimento, ele dá tempo para que haja uma conversão, para que se volte atrás e se pratique as boas obras. Deus sempre dá esse tempo, ele é longânimo, mas a cidade de Nínive e a nação da Assíria não deram ouvidos à palavra do Senhor. Antes voltaram para suas práticas pecaminosas. O versículo 14 vai nos mostrar que a sentença de Deus contra a Síria e Nínive é definitiva. O versículo diz: porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Ou seja, Nínive será destruída de tudo, não vai ter mais descendente, não vai ter mais semente de ninguém de Nínive. E a história mostra, irmãos, que a cidade nunca mais existiu. Ela foi realmente totalmente destruída
para que se cumprisse a palavra do Senhor. E agora, no versículo de número 15, o resultado da destruição da Assíria, só fazendo mais um parêntese, a história mostra que os medos e os persas destruíram a cidade da Assíria, levaram cativos as mulheres, as crianças e alguns dos príncipes. Eles foram espalhados, muitos foram mortos, esquartejados pelos medos e pelos persas. E essa destruição da Assíria iria trazer liberdade para o povo de Judá, porque eles iriam conseguir voltar para suas terras e para sua terra de Judá, de Jerusalém. Os muros seriam reconstruídos, o templo seria reconstruído. E a profecia de Naum, aqui no versículo 15, mostra justamente isso. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Ou seja, esse tempo que Judá e Jerusalém ficaram cativos, eles foram calados pelos inimigos, foram calados por aqueles que levaram eles para o cativeiro, e já não se anunciava mais boas novas, não se anunciava mais a paz. As festas não eram mais celebradas. E Naum profetiza que após essa destruição da Assíria, Judá teria essa liberdade de culto novamente. Judá teria essa liberdade, os pés do que anuncia boas novas. Eis sobre os montes. Sobre os montes é um lugar onde pode ser ouvido. Então, não só Judá vai voltar a anunciar boas novas e celebrar as festas, mas será ouvido de longe. As boas novas voltarão a ser ouvidas sobre a terra. As nações voltarão a ver que Judá vai voltar a celebrar as suas festas e cumprir os seus votos. O capítulo de número 2 mostra a execução da sentença de Deus contra Nínive, do versículo de número 1 até o versículo de número 13, numa linguagem mais uma vez quase que poética de Naum. Ele vai descrevendo como o Senhor vai executar essa sentença contra Nínive. E ele vai mostrando que Nínive sempre foi uma cidade poderosa, uma cidade forte, desde a sua fundação. Desde que Nínive existe, o versículo de número 8, tem sido como um açude de águas, mas agora pede-se, clama-se, até para parar, e ninguém olha mais para trás. Então, desde que Nínive existe, e a existência de Nínive, a fundação de Nínive, provavelmente remete a Gênesis 10, depois ali dos filhos de Noé. Nínive, provavelmente fundada ali por Nimrod, filho de Cã, filho de Noé. Gênesis 10, do versículo 6 até o versículo 11. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxe, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxe, versículo 8, gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por isso há o ditado valente como Nimrod. Versículo 11. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Ou seja, desde que Nínive existe, ela tem sido grande, ela tem sido uma cidade poderosa,
A Assíria, uma nação que subjugou as outras nações ao ponto de se tornar um império. Mas agora ela ouve o Senhor dos Exércitos trazendo uma sentença sobre ela. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, quando a Bíblia fala, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Imagine agora o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, dizendo: eis que estou contra ti. Não vai sobrar nada de Nínive, não vai sobrar nada da Assíria. Não adianta os carros furiosos e velozes nas praças, os escudos dos seus heróis vermelhos, os homens valentes, o aço dos carros aparelhados, as comportas dos rios abertas, a cidade rainha, toda poderosa. Não adianta, porque agora o Senhor dos Exércitos lança essa sentença e ela será abatida sem que ninguém possa livrá-la. No capítulo de número 3, Naum vai continuar descrevendo como vai ser a execução dessa sentença. Porém, nos versículos 1 a 5, Deus, através de Naum, explica o porquê da sentença, quais os crimes, quais os pecados de Nínive e da Assíria que levaram Deus a decretar essa sentença contra eles. Então, nos versículos 1 a 5, está escrito os pecados e os crimes deles, né? Nínive é uma cidade sanguinária, toda cheia de engano, mentiras, roubos e crimes. Abocanha sua presa e não solta mais. Os seus cavaleiros, a sua espada e as suas lanças deixaram um mar de cadáveres, mortos sem fim. Grande prostituição, bela e encantadora meretriz, mestra das feitiçarias, vendia os povos mediante sua sedução, lábios fraudulentos e escravizou as nações. Novamente a sentença: estou contra ti, ó Nínive. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. E do versículo 6 em diante, Naum começa a narrar o resultado dessa guerra, o resultado da sentença, o próprio Deus levantando os medos e os persas contra Nínive, e não há mais quem possa livrá-la, não há mais quem a console, não há mais quem tenha compaixão de Nínive. E Deus a compara com Noamon, que estava junto ao Nilo, que foi destruída. Nínive teve a ajuda da Etiópia, do Egito, Put e Líbia era o seu socorro, mas agora não tem mais quem possa socorrê-la. Ela vai ficar como embriagada, ela vai tentar se esconder, ela vai procurar refúgio, mas as fortalezas que Nínive vai procurar vão ser como figos temporão, sacode e caem na boca dos que há de comer. A sentença está dada, não tem mais solução para ela. As tropas que eram numerosas, os seus valentes, hoje vão se parecer como mulheres. Hoje, que eu digo, no tempo da execução da sentença, diante dos seus inimigos, diante daqueles que vêm contra ela. O fogo vai consumir as suas fortalezas, a espada de Nínive vai ser exterminada, os príncipes são como gafanhotos grandes
que se acampam nas sebes nos dias de frio, e em subindo o sol voam embora. Ou seja, estavam ali todos os seus príncipes, todos os seus chefes e valentes, mas quando apareceu o inimigo que o próprio Deus levantou, esses príncipes, esses valentes vão fugir. Não vai se conhecer mais o lugar onde eles estavam. Os pastores vão ficar como que dormindo. O rei da Assíria, os seus nobres dormitando, e o seu povo derramado pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é de morte e incurável. Algumas rápidas lições e aplicações práticas do livro de Naum. Mais uma vez, Deus é o Deus que conduz a história no livro de Naum. Ele está no controle de todas as coisas. O mal é usado como forma de correção, como forma de disciplina, porque o Senhor corrige e disciplina todo quantos ele ama. Mas por fim ele vai derrotar o mal de forma definitiva, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Também uma aplicação prática é que a vingança pertence ao Senhor. Essa aplicação ela é válida para as nossas vidas. Quando formos perseguidos, quando formos injuriados, quando nos sentirmos injustiçados, a vingança pertence ao Senhor. Não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal fazendo o bem. Não devemos desejar o mal para aqueles que nos perseguem, mas abençoá-los, orar por eles. Não devemos ser inimigo daqueles que são nossos inimigos, mas antes amá-los, abençoá-los e confiar que a vingança pertence ao Senhor. Ele é o justo juiz e tomará vingança. Ele tem todas as informações, ele vê o que a gente não vê, ele sabe o que está oculto, aquilo que está escondido, e ele tomará vingança. Portanto, devemos deixar todas as coisas na mão do Senhor nosso Deus e naquilo que nós podemos fazer, orar e abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que vêm contra nós, orar pela libertação, orar pela salvação e toda forma de injustiça o Senhor um dia vai desfazer. Jonas não queria muito pregar para Nínive, conhecendo os seus pecados. Abacuque clama ao Senhor, dizendo que uma nação mais ímpia do que eles vinha contra eles. Deus estava usando alguém pior do que eles, mas a vingança pertence ao Senhor. Ainda que demore, ainda que a gente não esteja vendo, mas o Senhor nosso Deus é aquele que age, que nos guarda, que nos protege, que nos guia e tomará vingança e fará justiça de todas as coisas. Por isso a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Nínive e a Síria confiaram nos seus carros, confiaram nos seus cavalos, confiaram na sua espada, na sua lança, no seu exército numeroso. Mas essa confiança, ela é vã, é uma confiança segundo o mundo, e essas coisas todas são passageiras, essas coisas todas podem ser consumidas pela traça, essas coisas podem ser roubadas pelo ladrão. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós confiarmos inteiramente e somente no Senhor, a nossa adoração for exclusiva ao Senhor, nosso Deus, assim nós estaremos seguros de verdade, né? No esconderijo do Altíssimo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então eu finalizo aqui com esse versículo 7, 1 e 7 de Naum. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele
se refugiam. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos grandemente.